Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios Bíblicos. Aqui, desvendamos os segredos e as lições eternas das histórias sagradas. Hoje, convido vocês a embarcarem em uma jornada épica através do tempo e do espaço, enquanto mergulhamos nas profundezas da narrativa de Noé e o dilúvio. Preparem-se para serem inspirados, desafiados e transformados por uma das histórias mais icônicas da Bíblia, repleta de obediência, fé e graça divina. Noé é uma figura central na narrativa do dilúvio, encontrada na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. Noé era um homem justo e íntegro em meio a uma geração corrompida. Ele era descendente de Adão, passando por Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém e Lameque. A Bíblia descreve Noé como alguém que andava com Deus, destacando sua fidelidade e retidão em tempos de grande perversidade. Naquela época, o mundo estava mergulhado em profunda corrupção e violência. A humanidade havia se desviado dos caminhos de Deus, e a maldade dos homens era grande sobre a terra. O livro de Gênesis nos conta que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era sempre e somente para o mal. Esse estado de depravação entristeceu profundamente o coração de Deus, a ponto de ele se arrepender de ter criado o homem. Diante desse cenário de corrupção e violência desenfreada, Deus decidiu tomar uma medida drástica para purificar a terra. Ele anunciou a decisão de enviar um dilúvio, um evento cataclísmico que destruiria toda a vida, exceto aquela que encontrasse refúgio na arca que Noé construiria. Deus escolheu Noé para esta missão devido à sua justiça e integridade. Ele instruiu Noé a construir uma arca grande o suficiente para abrigar sua família e um casal de cada espécie de animal, garantindo assim a continuidade da vida após o dilúvio. Este evento não apenas marca a destruição do mundo antigo, mas também representa um novo começo, uma aliança renovada entre Deus e a humanidade, simbolizada pelo arco-íris. A história de Noé é uma poderosa narrativa de fé, obediência e renovação, destacando a importância de seguir os caminhos de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em decadência. Noé era um exemplo claro de fé e obediência. Mesmo diante de uma tarefa monumental e aparentemente insana para os demais, ele confiou plenamente nas instruções de Deus e agiu conforme elas. Isso nos ensina sobre a importância de confiar e obedecer a Deus, mesmo quando seus planos não fazem sentido para nós, ou quando enfrentamos críticas e descrença dos outros. Noé foi encarregado de salvar os animais, preservando a diversidade da vida na terra. Isso destaca a responsabilidade que temos de cuidar da criação de Deus, respeitando e preservando o meio ambiente e todas as formas de vida. A construção da arca e a sobrevivência ao dilúvio exigiram uma tremenda resiliência e perseverança de Noé e sua família. Eles enfrentaram desafios imensos e perseveraram pela fé. Deus deu a Noé instruções detalhadas sobre como construir a arca, garantindo que ela fosse grande o suficiente para abrigar sua família e uma ampla variedade de animais. Deus instruiu Noé a usar madeira de cipreste, ou gofer em algumas traduções, para construir a arca. Essa madeira era escolhida por sua durabilidade e resistência, ideal para suportar as condições extremas do dilúvio. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, o que equivale a cerca de 135 metros. A largura deveria ser de 50 côvados, aproximadamente 22 metros e meio. A altura da arca seria de 30 côvados, cerca de 13 metros e meio. Deus instruiu Noé a fazer compartimentos dentro da arca para acomodar os diferentes animais e suprimentos. Tanto por dentro quanto por fora, a arca deveria ser revestida com piche para torná-la impermeável e protegê-la da água. A arca deveria ter uma janela a um côvado, cerca de 45 centímetros do topo, permitindo a entrada de luz e ventilação. A porta da arca seria colocada na lateral, permitindo a entrada de Noé, sua família e os animais. A arca deveria ser construída com 3 andares, aumentando o espaço interno para acomodar todos os ocupantes e suprimentos necessários para a longa estadia. Deus também explicou a Noé o propósito da arca: preservar a vida durante o dilúvio que destruiria toda a carne na terra. Noé deveria levar consigo sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles.
Além disso, ele deveria levar um casal de cada espécie de animal, macho e fêmea, para garantir a reprodução das espécies após o dilúvio. Para os animais limpos, que seriam usados para sacrifícios, Noé deveria levar 7 pares de cada. Noé também recebeu instruções para estocar alimentos suficientes para sua família e todos os animais. Isso incluía uma variedade de grãos, vegetais e outros alimentos que sustentariam a vida a bordo da arca durante o período do dilúvio e até que a terra estivesse habitável novamente. Com essas instruções detalhadas, Noé começou a construção da arca. Ele trabalhou diligentemente, seguindo cada especificação dada por Deus. Esse projeto monumental não só testou sua fé e obediência, mas também serviu como um testemunho para aqueles ao seu redor sobre a iminente justiça divina e a importância de seguir os caminhos de Deus. A construção da arca é um marco de preparação e fé, destacando a importância de seguir as diretrizes divinas com precisão e dedicação. Ao completar essa tarefa, Noé garantiu a preservação da vida e a possibilidade de um novo começo após o dilúvio. Certo dia, o céu começou a escurecer. Nuvens pesadas se acumularam no horizonte e um silêncio inquietante pairou no ar. Era o início do evento mais cataclísmico da história bíblica, o dilúvio. Nesse momento, Noé, sua família e os animais começaram a entrar na arca, enquanto as primeiras gotas de chuva anunciavam a devastação iminente. As instruções estavam claras, e Noé seguiu cada detalhe com dedicação e fé. Após anos de trabalho árduo, a arca estava finalmente pronta, imponente e resistente, preparada para enfrentar a fúria das águas. A família de Noé, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas estavam prontos para a jornada que mudaria suas vidas para sempre. Então o momento chegou. Deus ordenou a Noé que começasse a abrigar os animais. Um espetáculo incrível se desenrolou diante dos olhos de todos. Animais de todas as espécies, desde os grandes elefantes e girafas até os pequenos esquilos e coelhos, começaram a chegar em pares. Não foi apenas uma coincidência, mas uma coordenação divina que trouxe cada criatura até a arca. Com passos determinados, os animais subiram a rampa da arca. Cada par de criaturas, macho e fêmea, encontrou seu lugar designado. Noé e seus filhos os guiaram com cuidado, assegurando que todos os compartimentos estavam bem organizados e seguros. O rugido dos leões, o balido das ovelhas e o cacarejar das galinhas enchiam o ar enquanto a arca se enchia de vida. Os animais limpos, aqueles considerados puros para sacrifícios, entraram em grupos de 7 pares, enquanto os animais impuros vieram em apenas um par cada. A diversidade de vida que entrava na arca era um testemunho da criação de Deus e sua intenção de preservar cada espécie. Com os animais acomodados, era hora de Noé e sua família entrarem na arca. Eles carregaram os últimos suprimentos, alimentos para si e para os animais, e subiram a rampa. Noé foi o último a entrar, lançando um último olhar para o mundo que conhecia, agora prestes a ser transformado. Assim que todos estavam dentro, Deus fechou a porta da arca. De repente, o silêncio foi quebrado pelo som das primeiras gotas de chuva batendo contra a madeira. O céu se abriu e uma chuva torrencial começou a cair. Não era uma chuva comum, mas uma torrente implacável que logo se transformou em um dilúvio. As fontes das profundezas se romperam e a água jorrou do solo, inundando rapidamente a terra. A chuva continuou sem cessar por 40 dias e 40 noites. As águas subiram, cobrindo as colinas e, eventualmente, as montanhas mais altas. A arca foi levantada das fundações e começou a flutuar, navegando sobre o vasto mar que cobriu a terra. Dentro da arca, Noé, sua família e os animais estavam seguros. Enquanto a tempestade rugia lá fora, eles encontraram refúgio na arca, confiando em Deus para protegê-los através da calamidade. A fé de Noé e sua obediência às instruções divinas garantiram a sobrevivência da vida e abriram caminho para um novo começo após o dilúvio. Após os 40 dias de chuva incessante, as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Durante esse tempo, a arca flutuava sobre as águas que cobriam toda a superfície terrestre. Depois de 150 dias, Deus lembrou-se de Noé e de todos os seres vivos na arca, e fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir.
Noé esperou até o 10º mês, quando as águas haviam recuado o suficiente para que os picos das montanhas fossem visíveis. Noé enviou uma série de aves para verificar se a terra havia secado. Primeiro, ele enviou um corvo, que não encontrou lugar para pousar. Em seguida, enviou uma pomba, que voltou com um ramo de oliveira, indicando que as águas estavam recuando. Finalmente, após enviar a pomba novamente e ela não retornar, Noé soube que a terra estava seca. A vida na arca exigiu adaptação e resiliência por parte de Noé, sua família e os animais. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre como eles sobreviveram durante o tempo que passaram a bordo. Antes do dilúvio, Noé estocou uma grande quantidade de alimentos para sustentar sua família e todos os animais. Eles tinham grãos, frutas secas, vegetais, feno e outros suprimentos essenciais. A cuidadosa organização e o gerenciamento desses recursos garantiram que todos tivessem o que comer durante os meses a bordo. Noé e sua família estabeleciam uma rotina diária para cuidar dos animais, limpar os compartimentos e garantir que todos estivessem bem alimentados e saudáveis. A manutenção da arca e o cuidado com os animais eram tarefas contínuas que exigiam dedicação e trabalho em equipe. A fé em Deus foi um componente crucial para a sobrevivência de Noé e sua família. Eles confiaram nas promessas de Deus e mantiveram a esperança de um novo começo. As orações e a confiança constante em Deus o sustentaram emocional e espiritualmente durante os longos meses de isolamento. Após 370 dias na arca, finalmente Noé, sua família e todos os animais saíram para uma terra renovada. A sobrevivência deles foi um testemunho de fé, obediência e resistência. A experiência na arca não só preservou a vida na terra, mas também fortaleceu os laços familiares e a confiança em Deus. Finalmente, no 7º mês, no 17º dia, a arca encalhou nas montanhas de Ararat. As montanhas de Ararat, um local elevado e seguro, foram escolhidas por Deus como o ponto de descanso para a arca. A arca ficou firmemente posicionada e as águas continuaram a baixar ao redor dela. Com a confirmação de que as águas haviam recuado, Noé aguardou pacientemente até que Deus desse a instrução final para sair da arca. Finalmente, no 2º mês do 2º ano, Deus falou a Noé: "Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra, para que possam se espalhar pela terra, serem fecundos e multiplicarem-se sobre a terra." Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles saíram da arca. Foi um momento de grande alívio e alegria, ver a terra seca e sentir o solo firme sob seus pés novamente. Em seguida, todos os animais saíram da arca, cada um de acordo com sua espécie. A diversidade de vida que havia sido preservada durante o dilúvio começou a se espalhar e repovoar a terra. A arca, que havia sido um refúgio durante a destruição, agora era o ponto de partida para a renovação da vida na terra. Após sair da arca, a primeira ação de Noé foi expressar sua gratidão a Deus. Ele construiu um altar ao Senhor, um gesto de profunda reverência e agradecimento. Este altar representava a devoção de Noé e sua família a Deus, reconhecendo sua proteção e misericórdia durante o dilúvio. Noé tomou alguns dos animais puros e aves puras que estavam na arca e os ofereceu em holocausto sobre o altar. Estes sacrifícios de ações de graça foram realizados com os animais considerados puros para sacrifício, conforme as instruções que Noé havia recebido antes do dilúvio. O Senhor ficou satisfeito com o aroma agradável do sacrifício de Noé e fez uma promessa solene. Deus disse em seu coração: "Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque a inclinação do coração do homem é má desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez." Em resposta ao sacrifício de Noé, Deus estabeleceu uma aliança com ele e com toda a criação. Deus prometeu que nunca mais enviaria um dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança, Deus colocou um arco-íris nas nuvens. Ele disse: "Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris,
Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda criatura. Queridos espectadores, a história de Noé e o dilúvio é um poderoso lembrete de que, mesmo em meio às maiores tempestades da vida, podemos confiar em Deus. Sua obediência, fé e graça são os pilares que nos sustentam. Quando enfrentamos desafios, devemos lembrar da fidelidade de Deus e confiar que Ele tem um plano para nós, mesmo quando tudo parece desmoronar. A história de Noé nos inspira a obedecer a Deus fielmente, confiar nele inabalavelmente, aceitar sua graça e abraçar a possibilidade de um novo começo. Que possamos aprender com o exemplo de Noé e viver vidas que refletem esses valores. Continue acompanhando nossos vídeos para explorar mais histórias bíblicas e descobrir as lições que Deus tem para cada um de nós. Até a próxima e que Deus abençoe você ricamente. E assim concluímos mais uma jornada de aprendizado e reflexão. Que a história de Noé inspire você a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Até o próximo vídeo.